Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E eu já quero começar com uma pergunta. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você está muito irritada? Você dorme mal? Não tem controle emocional? Né? Fica irritada aí às vezes sem motivo aparente? Né? Você está passando por algum desses problemas? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes, a resposta para tudo isso está no prato de comida, no que você está comendo. Como assim, Thiago? Como assim? Não entendi. Fica comigo nesse vídeo hoje que você vai entender como que a alimentação interfere em esse turbilhão de emoções. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, isso ajuda aí o YouTube a entender que o nosso vídeo tem relevância e você vai entender muita coisa hoje que nunca te contaram. Vem comigo. Então vamos lá, gente, vamos começar. Tudo isso que eu falei para vocês, do humor, né, da questão de baixa energia, do humor ansioso, irritado, né, a própria questão do sono, nós temos dois grandes hormônios que nos ajudam a contrabalancear tudo isso, ou seja, a tratar isso, a regularizar todos esses sinais e sintomas, essas emoções que nós sentimos. Os principais deles, dopamina e serotonina. Tá? A dopamina e a serotonina, elas estão relacionadas com melhorar motivação, melhorar o nosso humor, né, deixar o nosso humor mais estável, né, aquela sensação de bem-estar. Então, tudo isso é gerado tanto pela dopamina quanto pela serotonina. E da onde que vem esses neurotransmissores? Né? Esses neurotransmissores, gente, eles vêm da ingestão de proteínas. Então, se você não está ingerindo proteína na quantidade mínima necessária, isso pode ser um fator para você estar desenvolvendo esse tipo de controle, esse tipo de desequilíbrio emocional. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, quanto que seria mais ou menos o valor mínimo aí para você ingerir de proteína? E eu nem estou falando de hipertrofia, tá? De ganhar massa muscular. Mas se a gente precisa colocar isso num limite, seria de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso no dia. Então, por exemplo, se você pesa, sei lá, 60 quilos, você vai multiplicar 60 por 1,2, né? E se minha memória não me falha, né, vai dar 72 gramas aí de proteína. Então, isso é o mínimo que você tem que comer por dia de proteína, 72 gramas. Lembra, aí aqui isso aqui vai de brinde aí para vocês, que 100 gramas de carne, de frango e de peixe tem aproximadamente 30 gramas aí de proteína, né? Uma estratégia que a gente usa também muito é o whey, tá bom? Whey protein. Então vamos lá, lembrando, 1,2 gramas, se você tem 60 quilos, né? 1,2 vezes 60, nós estamos falando de 72 gramas de proteína por dia, seria o mínimo aí, né para um adulto, né, saudável, tá bom? Nós estamos falando em termos gerais, tá? Porque é lógico, existem os grupos especiais, né? Então, um paciente acamado, né? Um idosinho, uma criança. Então, existe aí, nós estamos falando aqui de adultos, né? Sem nenhuma comorbidade. Então, olha que interessante, gente. Então, tudo isso que eu falei para vocês vai diminuir estresse, vai melhorar a noite de sono, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a alteração do humor, né? Tudo pela ingestão da proteína. Então, o que eu quero que vocês guardem desse vídeo? Tá? O que eu quero que vocês guardem? A proteína, muitas pessoas não gostam de comer proteína. Né? Por quê? Porque a proteína, vai comer carne, por exemplo. A proteína, só de você ter que mastigar mais, alguns grupos, né? Por exemplo, pessoas que têm problema na arcada dentária, que tem que comer carne, mastigar carne, é difícil. Às vezes a pessoa pode ter dor, né? Então, assim, eu já tive pacientes mais idosinhos que não conseguiam comer proteína, né? Comer carne, né? Comer proteína não, comer carne, né? Então, tudo isso interfere. A proteína, ela gera mais saciedade. Então, você come às vezes, você começa a comer e a saciedade é mais precoce, né? Então, a digestão é mais lenta, né? Então, tudo isso interfere. É muito mais fácil
você pegar um pratão lá de macarrão e comer aquele pratão de macarrão do que às vezes você pegar um bife desse tamanho e começar a comer o bife. Na metade do bife ali você já não aguenta mais, entendeu? Nossa, enchi, entendeu? Não é isso que acontece? Então, o carboidrato é muito mais fácil, ele é muito mais acessível, né, de você comer, dá muito menos trabalho de comer. E o carboidrato, gente, ele não atua tanto na saciedade quanto a proteína. Então, para um paciente, por exemplo, uma pessoa que está querendo emagrecer, qual é das primeiras orientações que eu falo para ela? Aumenta a proteína na sua dieta. Ô louco, Thiago, mas eu quero emagrecer. Você está falando para eu comer mais? Não, eu estou falando para você comer melhor. Porque se você comer proteína e você tiver mais saciedade, aquele docinho, aquela fritura, aquele salgadinho, aquilo errado que você iria comer, provavelmente você não vai ter tanta fome para comer aquilo, porque eu já te dei a proteína, você já comeu a proteína. Fez sentido ou não? Então, gente, resumindo esse vídeo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora é a hora, tá? Se inscreve lá, deixa uma curtida, encaminha esse vídeo para quem você acha que não está comendo legal e que precisa melhorar, né, a sua ingestão de proteína aí para ajudar, né, a ter um humor melhor, né, para ajudar a ter uma noite de sono melhor, ter mais controle emocional, né? Então, aquela pessoa que anda muito irritada, fala assim, olha, eu acho que o seu problema é comer pouca proteína. Fala isso para ela e se ela se irritar, aí você fala, olha, eu acho que é mesmo, então deve ser, vai ver isso aí. Fala para ela, às vezes é isso, gente. Às vezes você vai estar ajudando alguém, né, falando para ela comer mais proteína. E é lógico que daí existem as especificidades, né, a personalização. Poxa, Thiago, mas como que eu vou comer? Quanto que eu vou comer, né? Qual o horário, tudo. Aí cada caso, gente, é cada pessoa, porque tudo vai interferir. Então, o que você faz, se você trabalha ou se você não trabalha, qual que é a sua idade, se você tem algum problema de saúde, se você treina, se você não treina, qual é o horário do seu treino, né? Se você treina de manhã, se você treina à tarde, se você treina à noite, cada ponto desse que eu falei aqui agora, né, é uma estratégia diferente. Então não tem uma regra. O mais importante nesse momento é você entender assim, poxa, eu estou comendo, um adulto saudável, né, que estou tendo aí descontrole emocional, estou dormindo mal, ando muito irritada, estou com energia fraca, eu estou comendo proteína pelo menos o mínimo necessário? Então se faça essa pergunta aí, porque eu tenho certeza que quando você começar a pesar os seus alimentos, né, existem umas balancinhas que você compra aí, né, pela internet mesmo, né, baratinho, e aí assim você começa a colocar lá, coloca 100 gramas de carne para você ver. Porque às vezes você não tem noção do que é 100 gramas de carne, né, e 100 gramas de carne, quando você vê a primeira vez, poxa, aqui tem 100 gramas, é bastante, né? E quem não está habituado a comer, às vezes é muito difícil comer às vezes 100 gramas de carne, uma pessoa que não está habituada a comer proteína, né? Então você ter essa percepção de olhar e saber o quanto você está comendo é muito importante, porque nós pecamos muito aonde? Aquilo que é gostoso, aquilo que eu gosto, eu acho que eu como pouco. Mas aquilo que eu não gosto ou eu preciso comer, eu acho que é muito. Então muitas pessoas confundem, né? Ah não, eu bato a proteína da dieta. Quanto você come? Eu como um bifinho desse tamanho. Poxa, um bifinho desse tamanho não deve ter nem 30 gramas de proteína, né? Agora, e vamos supor aqui, vamos colocar, e pasta de amendoim, sei lá, pasta de amendoim. Não, pasta de amendoim eu como pouquinho, eu como acho que 20 gramas. Aí o que você come? Ah, eu como 3 colheres. Peraí, mas espera lá. 3 colheres dá muito mais do que 20 gramas. Vocês entenderam? Então aquilo que a pessoa gosta, ela acha que come pouco. E aquilo que ela não gosta, ela acha que come muito. Igual muitas pessoas não gostam de frutas, de verduras, de vegetais. E aí elas acham que elas comem muito, né? Mas na verdade elas comem pouco. Então, gente, trazer essa consciência para vocês. Se vocês ficaram comigo até agora, não esqueça, curte aí o vídeo e deixe o seu comentário que eu vou adorar te responder. E eu te espero no próximo vídeo.